E aí, agriculinos, tudo bom? Está na hora da aula do RAR, vamos cultivar, beleza? Pessoal, agora quero comunicar a vocês aonde nós estamos. Estamos numa propriedade aqui em Venceslau Braz, que é de uma colaboradora nossa, uma colaboradora que já vem há algum tempo participando do nosso trabalho e nós viemos trabalhar para ela nessa oportunidade de fazer a aula. E o que a gente vem fazer aqui? A gente vem prestar uma assistência técnica para ela que é uma produtora rural, familiar, e ela está produzindo os vegetais de forma orgânica. E aqui atrás de nós tem o limão Tahiti, que ela vem produzindo há algum tempo, fornecendo aos mercados, fornecendo algumas donas de casa. E é um limão de alta qualidade, um limão, posso te dizer para vocês, livre de ácaros. E esse limão, além de ser orgânico, ele forma um bom suco, a polpa dele é uma delícia. Então, o nome dela é Edneia, aqui é a Chácaras Aparecida, aqui em Venceslau Braz. E ela cedeu um espaço para a gente estar trabalhando com algumas plantas. E o que a gente fez aqui? Vamos colocar uma planta que está em tendência, colocamos uma planta aqui para nós avaliar o desenvolvimento dela, avaliar o que ela estava trazendo de benefício para nós. E vamos ver quanto que a gente vai conseguir em retorno através disso, né? E avaliamos, colocamos adubação, aqui trabalhamos com ela, deixamos ela alguns dias durante esse tempo chuvoso, sem nenhum trato cultural, a fim de fazer essa aula para vocês, essa aula de plantas daninhas. Já vai ter uma infestação bem grande aqui de plantas daninhas. Tem algumas plantas daninhas que a gente vai indicar para vocês quais são tóxicas, quais não são. Então, pessoal, aqui nós estamos na presença do Amaranthus retroflexus. Amaranthus retroflexus é uma planta anual que se reproduz através de sementes. Em média de 235 mil sementes viáveis ela pode, por planta, depositar no solo. Ou até mais, pode chegar em um número maior. E essa planta, além disso, ela pode chegar nos incríveis entre 50 e a 1,80 m, como se essa planta tivesse essa altura. Aqui a gente está tendo apenas uma planta mais jovem, pode-se dizer. Ela está crescendo já, mas ela já está terminando o seu ciclo, na verdade. O jovem está entre aspas, eu dizendo para vocês, porque ela já está terminando, já está depositando semente no solo. Ó, pode ver que ela está derrubando, aumentando o banco de sementes. Como eu posso identificar que é um caruru gigante? Um caruru gigante no campo, porque existem outras espécies de caruru, como Amaranthus híbridos, que é um caruru diferente. Tem a parte reprodutora que é roxa e o caule mais arroxeado. Esse daqui, o caruru gigante, ele tem uma diferença. Ele está no seu caule. O caule dele tem algumas estrias avermelhadas, que eu vou mostrar para vocês bem perto na câmera, tá? Tentar que vocês enxerguem essa parte avermelhada que pode estar identificando, tá? Essas estrias me diz respeito a essa espécie de Amaranthus. O Amaranthus, ele tem suas folhas essas folhas podem chegar até 10 centímetros, tá? 10 a 15 centímetros pode chegar uma folha de Amaranthus. Então é isso, galera. Essa planta aqui, o caruru, ele pode ser controlado através do controle químico. Algumas moléculas de herbicida na sua fase juvenil tem uma boa eficiência, mas para ser uma boa eficiência na sua planta nesse estágio, numa planta mais adulta, tem que ser o 2,4-D amine mais piclocloran, ou se não o glifosato. São as moléculas que a gente pode estar trabalhando em plantas já adultas. E agora, pessoal, vim mostrar para vocês o amendoim bravo, que é essa planta que está presente aqui no nosso campo. O amendoim bravo está presente em quase o território nacional, tá? E o amendoim bravo, seu nome científico é Euphorbia heterófila. E Euphorbia heterófila, ela é da família Euphorbiaceae, tá? É uma planta com pouca ramificação, é uma planta
ereta, tá? E é uma planta que ela tem as suas margens recortadas ou pode ser margens inteiras, tá? Aqui tem uns pequenos recortes e algumas pode ser inteira. O tamanho da sua folha pode ser entre 4 centímetros e até 10 centímetros, tá? Ela pode crescer bastante. E o tamanho dela, ela pode se encontrar em nossos solos brasileiros entre 30 a 80 centímetros, tá? Uma planta adulta de 80 centímetros. É uma planta que é difícil controle dependendo dos estádios vegetativos e da sua época em que ela está, em juvenil ou em adulto. Ela tem uma da característica que é presente na família Euphorbiaceae, uma característica também que está na Hevea brasiliensis, que é a seringueira, que é essa característica aqui, ó, tá? Ó. Chama lactacente. Essa característica é essa presença dessa forma leitosa aqui, que é um látex. E em alguns casos pode ser um pouco até tóxico, tá? Essa planta aqui tem a capacidade de, em média, produzir 1.600 sementes, depositando no nosso solo um grande banco de sementes. Esse banco de sementes pode ser, para a cultura sucessora, um grande problema, ou até na cultura que a gente está trabalhando. E encontrar uma molécula de herbicida para um bom controle é bem difícil. Uma molécula que tem bastante controle nos 4 estádios principais dessa planta é imazapyr. Essa molécula ela consegue controlar até essa planta numa atividade adulta já. Então, algumas moléculas não têm tanta o controle. Essa imazapyr ela tem cerca de 95% de controle em qualquer etapa de estágio vegetativo. Por isso citei ela. Tá? Tem outras moléculas que pode estar utilizando. Mas é uma planta que tem grande preocupação para nós no campo, tá? Essa aqui é o amendoim bravo. Então, agricolinos, aqui a gente está na presença da Oxalis latifolia, que é o trevinho azedinho que a gente conhece. Quando a gente era criança, a gente colocava isso aqui na boca e começava a comer, lembra? Tem um gostinho azedinho, né? Não é muito indicado ficar comendo por aí, principalmente por causa dessa presença daqui, ó. Olha isso. Essa aqui eu peguei em especial porque ela tem uma grande parte de esporos de algum fungo que chama, provavelmente do gênero Puxina, que é uma ferrugem, geralmente ataca as nossas culturas no país, as nossas culturas de grande porte, gênero Puxina. E fica nessa parte inferior. Essa mancha de ureiosporos aqui de coloração alaranjada, geralmente fica na parte adaxial da folha e a gente consegue colocar a mão, a gente consegue passar essa pigmentação na mão, ó. Então, essa planta aqui, ela é de folha composta, trifoliada, de folha composta. Ela tem um longo pecíolo. Esse longo pecíolo aqui permite que tenha um comprimento entre 15 a 30 centímetros do solo. Uma das características dela é o acaule, que a gente fala, que é a ausência de caule. É um longo pecíolo que vem desde lá do rizoma, o pseudobulbo, né? E como que ela se reproduz? Ela se reproduz através desse pseudobulbo, que é onde tem vários pecíolos saindo aqui direto, onde que vai formar a nossa folha composta aqui da nossa Oxalis latifolia, tá? E como que eu consigo controlar essa planta no campo? O controle dela tem muita falta de informação no nosso banco de dados. Mas um que consegue controlar menos no pré-plantio incorporado, mas nas outras fases, até nela adulta, é o glifosato. Tá? E é uma planta de difícil controle. As moléculas que a gente encontra no mercado, às vezes não consegue controlar ela e acaba disseminando muito no campo. O banco dela de plantas é muito vasto, tá? É um banco muito vasto e a gente acaba
prejudicando. Olha aqui o tanto de planta que tem. Abaixa aqui só para dar uma olhada, se foca bem aqui. O tanto de planta que pode ter aqui num pequeno espaço. Um espaço que a gente pode estar prejudicando, entrando em competição por nutriente, água, espaço. E além disso, disseminando um fungo potencial muito forte de combate, onde que a gente tem que fazer um preventivo muito forte na nossa lavoura para não acabar não disseminando na nossa lavoura. Uma outra molécula que controla bem essa planta é a molécula combinada com o diuron, a bromacil e mais diuron. Controla bem, só não controla muito bem quando ela é uma planta adulta, mas nas 3 primeiras fases ali perto do juvenil, no plantio incorporado, ela exerce um potencial entre 85% a 95% de controle. Isso é um dado que está no manual de plantas daninhas. Uma planta que a gente tem que estar se preocupando bastante na nossa lavoura para ter um controle bastante eficiente. Erradicar essa planta vai ser muito difícil, mas controlar ela tem que ser bem perto de um controle eficaz, viu? Então, depois que ela termina o ciclo dela, ela lança mão de umas florzinhas, que são essas daqui, umas florzinhas de coloração roxa, tá? Essas florzinhas de coloração roxa, elas têm uma cor aqui, ó, relação. É difícil de aproximar, tá? Mas é isso, pessoal. A reprodução dela é exclusivamente de pseudobulbos e dos seus rizomas, tá? É isso, então. Agricolinos, agora a planta da vez é a Sida rombifolia, que você já conhece já muito, que todo mundo fala que é uma planta de difícil controle, que é a guanchuma. Essa planta aqui, ela tem um caule robusto, essa planta ela é um caule fibroso, né? Esse caule fibroso, e ela pode ser anual ou perene. A reprodução dela é de sementes. Então a ideia é você fazer o controle antes que essas sementes começam a aparecer, porque senão vai começar a fazer um banco de semente muito grande. Esse banco de semente pode afetar a nossa grande produtividade que a gente pode alcançar sem ter ela no campo. E a face superior, a face inferior dessa planta, ela na folha, ela pode aparecer uma leve pubescência, tá? Uma leve pubescência. E a altura dessa planta, ela pode chegar a incríveis 80 centímetros. Olha até onde ela poderia chegar aqui. Interessante, né? Uma planta que ela é ereta, mas ela pode chegar aqui ela tá com alguns ramos, parece não ser tão ereta, mas é uma planta que pode chegar a uma altura de 80 centímetros, tá? Controle químico dessa planta. O que eu posso estar utilizando para controlar? Dependendo da época do controle, a gente pode estar utilizando 2,4-D-amine mais picloram. O que ele vai fazer? Ele faz um controle eficiente de 80 a 95%. Esse controle nas plantas que é atingido, ele pode atingir algumas plantas adultas ainda fazendo esse controle. Então, uma molécula bem indicada para esse tipo de controle químico nessa planta, tá bom? Aproveitando aqui que a gente está entre essas plantas que estão decorando o nosso cenário aqui perto da guanchuma, a gente já vai para Urochloa decumbens. A Urochloa decumbens é a nossa braquiária, extremamente reprodutora nos nossos campos. Ela dissemina numa facilidade, que ela é rizomatosa, ela é estolonífera e cespitosa. Cespitosa é porque ela tem essa capacidade de formar essas grandes toceiras, né? As grandes toceiras, ela tem essa capacidade. Estolonífera pelo fato dela conseguir emitir alguns estolões, que são uma estrutura que movimenta as suas folhas.
tá? E ela tem a capacidade de formar rizomas, esses rizomas também que servem para sua reprodução. Então, ela consegue reproduzir por vários tipos de formas, né? E é uma planta que ela consegue, além disso, ela pode chegar a 1 metro de altura. Pode encontrar braquiária de 1 metro de altura, hein? É uma planta perene que pode atingir 1 metro de altura. Controle químico para essa gracinha. Tem que ser diuron mais paraquat, porque algumas não que tem que ser diuron mais paraquat, mas o diuron mais paraquat exerce uma funcionalidade de entre 80% a 95% do controle. Então ela é altamente susceptível à molécula do diuron mais paraquat. Então a gente consegue fazer um controle mais eficiente com essa molécula, já que ela é uma planta adulta. Ela tem ela exerce uma grande dificuldade para a gente estar controlando isso daí. Ó, podem ver como é que ela forma essa toceira. Aqui ela está disputando espaço, né? Ela está disputando espaço com a guanchuma. E as duas aqui estão exercendo uma briga meio violenta aqui entre nutrientes, espaço, água, luz. E a reprodução, ao contrário da guanchuma, que é só semente, aqui a reprodução da braquiária é por rizomas, estolões e por sementes também. E as sementes também, ela chega no final do ciclo dela, consegue derrubar algumas sementes ainda aumentando o nosso banco de sementes, tá? A braquiária. E aqui também tem o nosso caruru gigante. Aqui não tão gigante, mas é o caruru amaranto, tá?